Hoje a gente recebe o Fábio Ioppi, da Casa de Jesus, em Balneário Camboriú, que vai falar para a gente sobre a parábola do semeador. Seja bem-vindo. Senhoras, senhores, queridos amigos, boa noite para todos. Sinceramente, uma alegria retornar nessa casa. Até brincava com os amigos antes ali. Viemos aqui nas proximidades do Natal. E esses 3, 4 meses passaram com a expectativa que nós temos de que essa pandemia passe, que passaram rápido. A profunda alegria estar aqui, revendo a todos. Mas a alegria certamente ela é maior porque nós temos a oportunidade de compartilharmos algumas reflexões sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Nada obstante, o assunto de hoje, tratado por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do semeador, falar de Evangelho nesses dias de hoje parece-nos que nos remete a 2000 anos atrás. Hoje nos encontramos numa casa espírita, de um lado na expectativa de nos reunirmos novamente presencialmente, mas também de um lado com aquela angústia: será que não estamos fazendo algo de errado? Será que essa reunião de pessoas ela é de fato correta? Nessa pandemia que todos dizem, da qual deveremos estar afastados socialmente? Mais ou menos como acontecia 2000 anos atrás, quando dizer-se cristão era sinônimo de ser perseguido. Parece-nos que hoje falar de cristianismo, falar de Jesus e do Evangelho é quase que uma ofensa aos materialistas, àqueles que esperam e que expectam a vida apenas na horizontalidade da matéria, aonde como que semideuses gostariam de ter o cajado na mão e de demandar o progresso da humanidade assim como lhes compraz. Certamente, reunimos-nos num local como este, abençoados por Jesus, não tenhamos dúvida. Fato este porque nós estamos falando do seu Evangelho. E falar de Evangelho numa hora dessa é acalentar o nosso coração. Estamos vivendo uma das maiores dificuldades da história humana, sem dúvida nenhuma. De um lado, o nosso intelecto, que se desenvolveu a tal ponto, de dada a notícia de 2 dias atrás, um drone, um helicóptero pequeno, estar iniciando o voo na superfície de Marte, feita pelas mãos humanas. De outro lado, estamos discutindo a necessidade social do aborto. De outro lado, estamos discutindo a necessidade de nos reencontrarmos dentro daquilo que chamamos de templo ou de igreja, seja o que for. Estamos vivendo um período de calamidades. Portanto, estamos resgatando no nosso coração, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós vivenciamos há 2000 anos atrás. Porque nós espíritas hoje, certamente, andamos naquelas terras, naqueles chãos, naqueles passos pedregosos de subidas e descidas de montanhas da Palestina. O Evangelho ressoa no nosso peito de um modo distinto. Parece que nós conhecemos esses textos. Parece que ele nos toca de um modo diferente. Parece que nós falamos de Jesus como se ele estivesse ao nosso lado. E de fato, ele está. Nós conhecemos isto. Estamos revivendo um processo que vivemos há 2000 anos atrás. A diferença é que agora nós não temos mais Calígula, não temos mais Nero para incendiar Roma e as circunvizinhanças. Temos o desejo pessoal de alguns poucos de incendiar através da imoralidade. Mas nós, como espíritas e cristãos, deveremos erguer a bandeira do bom senso, da concórdia, da fraternidade, da solidariedade. Deixar de lado o ter razão para ter, sobretudo, os braços abertos
para consolar, porque nos fora dada essa revelação, somos responsáveis por ela. Há muitos corações sedentos ali fora, esperando o nosso consolo de quem entra dentro de uma casa espírita. A falar da ressurreição, em outras palavras agora, reencarnação. A falarmos sobre a necessidade do sofrimento para o refazimento moral. Para falarmos de diversas outras coisas que demandam o nosso peito. Deste modo, falarmos da parábola do semeador é num convite de remontarmos a 2000 anos atrás que gostaríamos de fazê-lo. A deixarmos agora as expectativas do ano de 2021 e entrarmos na nossa nave espacial interior e voltarmos 2000 anos. A deixarmos o nosso intelecto abstrato, capaz de realizar contas, de visualizar expressões matemáticas, físicas, químicas, de até mesmo olharmos para o céu e sabermos que lá ou acolá é um planeta, um sistema, uma outra galáxia, e voltarmos a uma época onde a fala era concreta e para expressar o sentimento era preciso o contexto, aquilo que era conhecido nos olhos, aquilo que as mãos poderiam tocar, aquilo que o coração poderia sentir na lida do cotidiano. Hoje nós falamos em saudade, falamos em amor, mas naquela época, para falar em saudade e em amor, era preciso uma figura concreta. Jesus mergulha no planeta Terra em um corpo de carne igual ao nosso, exatamente nesta época, onde o Império Romano estava ruindo sobre si mesmo, pelas mãos de alguns que passaram a roubar tesouros do próprio Império. Ele entra no mundo para falar de amor, de perdão, solidariedade, fraternidade. Mas diferente de nós que poderemos assim falar ao sentimento, ele usava palavras concretas. E esta parábola do semeador é exatamente assim, concreta, de uma concretude de contexto que é preciso tirar o espírito da letra. É preciso transcender a matéria, a letra, para retirarmos dali um valor imorredouro, porque não nos enganemos, Jesus não falou para os homens de 2000 anos atrás, ele falou para o homem de todo sempre. Não podemos conceber a voz de Deus falando por ele, atado ao tempo e ao espaço, de modo que os seus ensinos transcendem ao tempo e ao espaço, e farão o máximo de sentido hoje, no ano que estamos vivendo, deste modo conturbado que conhecemos. Uma parábola é mais ou menos como entrarmos em nossa casa, a nossa residência. Na nossa casa nós temos os cômodos, aqueles que nós mais arrumamos, deixamos mais embelezados, aqueles outros mais íntimos, na qual nós não temos um cuidado assim tão grande esteticamente. Há um cômodo também para cuidado da nossa higiene. As parábolas são assim. A casa é a maneira com a qual nós enxergamos a parábola. Mas quando nós olhamos para fora da nossa casa, nas janelas da nossa residência, é que passamos a ver a parábola, porque o contexto do lado de fora, o status quo, o jeito que é o mundo real, são as parábolas. Agora convenhamos, quando nós estamos na nossa sala, onde recebemos as visitas, as pessoas que gostamos, e lhes oferecemos um assento, até mesmo um alimento, um copo de água, nós olhamos pela janela de um modo diferente. Quando nós entramos no nosso quarto, nós olhamos pela janela um tanto diferente. A nostalgia nos consome, às vezes em tristeza, às vezes em alegria, às vezes demandando respostas que ainda
não detemos para resolver os problemas da nossa vida. Quem nunca tomou um banho e ficou pensando sobre as questões intrincadas do dia que passou? Ou ainda, quem ao tomar um banho não chorou e ao olhar pela janela fora viu um mundo diferente? A mesma paisagem que seria a vista de uma outra janela. Portanto, quando nós olhamos para uma parábola, é como diz Humberto de Campos, em reportagem de Além Túmulo: enxergamos de acordo com a luz que acendemos na nossa alma. Enxergamos a vida assim, iluminada de acordo com aquilo que iluminamos por dentro. Se estamos enxergando o erro alheio, é porque iluminamos apenas os nossos equívocos. Se nós passamos a enxergar somente aquilo que é degradante no outro, é porque estamos atentando o nosso olhar apenas para aquilo que é mais degradante em nós mesmos e tentamos esconder. Só enxergamos fora aquilo que iluminamos dentro, nos diferenciando daquelas grandes almas que sempre veem um lado bom no erro, que sempre veem um lado bom naquele coração degenerado, que em verdade é uma potencialidade em si. Jesus, quando conta suas parábolas, certamente demonstrará uma realidade muito além do que aquilo que nós concebemos. A sua fala é de um espírito puro, de um espírito que transcendeu a evolução de tanto que nós sequer imaginamos como se processa. Lá o jeito com o qual se evolui é diferente. Um espírito puro ganha um planeta para educar bilhões de almas, para resgatar tantas outras, e nós, na nossa própria residência, mal conseguimos educar os nossos filhos. Um espírito puro já não precisa mais verbalizar. Aqui nós estamos falando de evangelho articulando a fala. Um espírito puro não precisa. Diz-nos André Luiz, Joana de Ângeles e outros espíritos, que espíritos superiores falam através de imagens. Eles imaginam tudo aquilo que eles querem expressar e constroem para que a leitura do outro se faça. As parábolas de Jesus foram construídas por um espírito puro. O contexto por uma alma muito além. É claro que nós olharemos para elas conforme a nossa necessidade, conforme a nossa dor, conforme aquilo que nós desejamos. É por isso que tem gente que olha para as parábolas e enxerga ali, às vezes, um Jesus bravo. Talvez um Jesus tentando bater em homens, como na história dos vendilhões do templo. Lê do engano, o espírito puro não seria agressivo, talvez austero, mas não agressivo. É a nossa luz. A parábola do semeador é assim. Ele irá falar para os corações simples de pescadores, agricultores, para as senhoras que cuidavam das casas, para as crianças, mas também para aqueles homens de fé farisaica. Aqueles que olhavam para Jesus e não acreditavam nele o Messias, acreditavam nele o impostor. E perdoe-me aqui o salto de 2000 anos, e retomando a 2021, rapidamente. Quantos de nós entra na rede social e vê Jesus como um impostor em nós mesmos? Quando estamos escrevendo um texto, quando estamos ali prestes a defender uma ideia, seja ela qual for, sem um mínimo de caridade. Um impostor em nós. Retomemos a 2000 anos. Naquele dia, em especial, Jesus passa a falar do reino de Deus sobre aquilo que era moralizado, moralizante, educativo de um modo diferente, em parábolas especiais. Ele passa a falar sobre esse reino em uma linguagem agora tão concreta, mas tão concreta, que qualquer um poderia entender. E diz assim a parábola:
Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar. E muitas turbas, muitas pessoas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco e assentou-se. E toda a turba permaneceram em pé na praia. E lhes falou muitas coisas em parábola, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia terra. Brotou imediatamente, por não haver profundidade na terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros subiram e sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa, e passava a dar fruto, umas 100, outras 60, outras a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Esta é a parábola. Esta é a singela parábola do semeador, tão conhecida por nós, tão discutida, tão interpretada. Mas quando Jesus conta esta parábola, há 2000 anos atrás, ele faz esta parábola de um modo bastante distinto. Ele vê as pessoas seguindo-o, como era de costume. Ao falar, uma turba, uma quantidade enorme de pessoas o rodearam, à beira do Tiberíades. E ele toma uma decisão rápida. Ele sai da beira do mar, pega um barco que estava ali, dos pescadores, assenta-se, para que todos o vissem. Porque se ele ficasse em pé na beira da praia, certamente iriam rodeá-lo, para que apenas alguns ficassem próximos dele, para que apenas alguns pudessem escutá-lo, para que apenas alguns pudessem dizer ao outro: eu fiquei perto de Jesus, eu estive perto dele, eu ouvi da voz dele ao meu ouvido aquilo que ele falou. Você não ouviu direito porque estava longe? Não. Ele sentou-se num barco, para que todos à beira pudessem contemplá-lo igualmente. E o simples fato de tê-lo sentado no banquinho do barco já nos é algo didático. É praticamente, perdoe-me a palavra, um tapa na cara. Porque aqui é um espírito puro aclimatando a si mesmo, diminuindo-se para poder falar ao nível daquelas pessoas. Para não termos dúvidas em relação a isso, quando nós olhamos para a pedagogia de um Henrique Pestalozzi, desenvolvida por Maria Montessori, agora mais recentemente, ao educar uma criança, não devemos nos curvar, devemos nos abaixar, para falar olho no olho. Imaginemos a cena, Jesus ali sentado no barco, à beira da praia, a uma certa distância, é como se estivesse aos olhos daqueles que estão em pé. É como se ele estivesse abaixando-se, para falar de um nível a que todos pudessem entender, de um modo que qualquer um pudesse colher algo para si. E ele vai falar de uma semeadura, a semeadura de um grão que ele não diz qual é, e que para as pessoas fez todo sentido, porque a Galileia, as margens do Tiberíades, era uma das regiões mais profícuas na agricultura. A própria Judéia, onde estava Jerusalém, o Templo de Jerusalém, uma cidade de encruzilhada comercial, era sustentada economicamente pelos grãos do trigo que provinha da Galileia. Uma região árida, de um sol escaldante de 40 graus no verão, de uma aridez que não chovia durante o verão, mas de uma bela agricultura no inverno. É claro que as mentes daqueles homens, daquelas pessoas, antenavam-se diretamente àquele momento, a um tempo específico do inverno, porque era ali que acontecia a agricultura.
Entre os grãos ali produzidos, a aveia, também a plantação das oliveiras, as tamareiras, mas a plantação de uva, especialmente o trigo. O trigo, entre tantos e quantos alimentos, era uma das sementes mais especiais. Encontraremos no livro de Deuteronômio que o trigo era o alimento sagrado do povo hebreu. Tão sagrado que no Êxodo, na saída do Egito, no seu capítulo 16, narrado no livro Êxodo, o maná do céu jorrava todas as manhãs para alimentar o povo. E maná é pão, e pão é feito de trigo. Eu sou o pão da vida, já havia dito Jesus, trigo. Portanto, esta parábola remete, possivelmente quase certo, à plantação do trigo, que aconteceria numa época certa, no inverno. Depois de um verão escaldante, pelo mês de novembro, final de outubro, início de novembro, as grandes chuvas chegavam, para que o solo árido, esturricado e rachado fosse nutrido pela água da chuva, para que recebesse no seu seio agora a potencialidade de receber de braços abertos as sementes que seriam plantadas. Depois da primeira chuva, é que vinham o arado, preparava a terra para que as sementes fossem ali semeadas. E então, um homem, conhecedor da agricultura, obviamente, pegava as sementes com as mãos e as espalhava no terreno. Geralmente naquela planície que começava a subida das montanhas, planície rochosa, porque as montanhas são rochosas. Um terreno praticamente pobre, a tal ponto de que na parábola diz Jesus que 3/4 partes do terreno eram impróprias, apenas 1/4 parte era boa, mas tão boa, que supria a necessidade das outras 3. E ali esta parábola aconteceu. Um homem a semear. E a nossa primeira pergunta é: quem seria este tal semeador? Quem seria este homem? Emmanuel nos revela, no Caminho, Verdade e Vida, de que em realidade Deus é o sumo dispensador das dádivas, aquele que dá as sementes. Mas é claro, alguém aqui já viu alguma indústria de semente? Nós produzimos qualquer coisa, mas as mãos humanas são incapazes de produzir uma semente, mais simples que seja. Um grão de mostarda, por exemplo. É Deus que nos dá. O sumo dispensador das dádivas, das sementes a serem plantadas é Deus. Agora, o semeador é o próprio Cristo. Aquele que sabe semear, aquele que sabe o que fazer com as sementes e sabe como depositar no solo. E o solo humano, diz Emmanuel, é o peito de cada um de nós. Aquele onde as sementes são depositadas, a esmo, o tempo inteiro. Quando nós olhamos para essa parábola, é claro que Jesus estaria falando de um modo muito particular. Estaria falando que nós somos formados em parte, e grande parte, de imoralidade. Porque nós gostamos ainda das coisas imorais. Nós ainda gostamos de nos alimentar da fofoca. Nós gostamos de nos alimentar daquela palavra contundente que mais fere do que ajuda, apenas para ter razão, para depois a gente dizer assim: está vendo? Eu havia dito. Está vendo como eu tinha certeza? Você foi porque quis. Assim que acontecem as brigas de casais. Você fez porque quis, eu havia te alertado. Somos formados, em suma, ainda, de um coração repleto de imoralidade. Mas é claro que Jesus, como sendo aquele cultivador, o semeador, não iria dispensar estas partes. Portanto, o semeador aqui não é incompetente. Incompetentes somos nós. Se ele depositou as sementes nestas partes,
é porque elas podem prover algo. Talvez é a nossa visão que precise ser adequada. Talvez é a chuva lá fora que nos chame a atenção para olhar para o lado de dentro e nos encontrarmos tristes, cabisbaixos, depressivos. E que a nossa depressão não foi desperta por um dia cinzento ou por uma pandemia. A nossa interiorização, nós nos descobrimos assim, deste modo, com um colorido opaco e que expressamos fora aquilo que há dentro. Jesus, então, ao falar nesta parábola do semeador, inicia ela dizendo que este semeador, que claro é ele, passou a jogar as sementes a esmo, sem qualquer cuidado, porque era assim que era praticado à época. Hoje nós temos as máquinas que ferem o chão, que cavam sulcos precisos, com distâncias corretas, com profundidades ainda mais precisas, para colher a semente, para dar a quantidade certa de água, na temperatura predita pela meteorologia. Naquela época não tinha isto. Então apenas era afofado o solo e as sementes eram jogadas. Diz a parábola que uma parte delas caiu no caminho. E nós ficamos imaginando Jesus, ou o semeador, jogando assim na estrada, desperdiçando sementes. Mas não era bem assim. Os terrenos, na época do verão, eram atravessados pelas pessoas. Quem nunca atravessou um terreno baldio na vida? Eram os caminhos que eram formados em meio às plantações no verão. Quando o solo ficava árido, o solo ficava ainda mais duro, pisoteado, formavam-se esses caminhos. Algumas sementes caíram ali. E que parte do nosso coração assemelha-se a este caminho? Tão duro, mas tão duro, tão endurecido que as sementes são depositadas e ficam na superfície. Tão ficam na superfície que as aves, de longe, percebem o grão, a semente, e a retiram dali, porque o solo não soube aproveitar. De tão duro, mesmo ele, tendo sido nutrido pelas águas das primeiras chuvas, foi incapaz de acolher a semente. Que parte do nosso coração é tão endurecido assim? Fazendo com que aves, como a pomba, que remetia à simplicidade, retirava a semente para altos voos e se alimentá-la dela? Ou os corvos, as aves de rapina, que retiravam e levavam para longe? Dois símbolos em dois extremos: a pomba na simplicidade e o corvo remetendo àquilo que se alimenta de despojos. Que coração vaidoso e orgulhoso é esse, que faz com que a semente de dádiva divina alimente uma vaidade tão profunda, que é capaz de transubstanciar em cadáver estas sementes? Porque o corvo alimenta-se de cadáver. Ao receber esta semente, queremos demonstrar, por exemplo, a nossa imagem. Queremos demonstrar que nós sabemos de tudo, que nós temos respostas para tudo e que nós nunca erramos. Mas ainda, de que por mais que as circunstâncias aconteçam, já estou velho demais para mudar. Eu sou assim. Já diz a nossa cultura: pau que não se torto, não se endireita. Que parte do nosso coração é esse, capaz de afastar familiares, amigos, por um ponto de vista? Capaz de negar Jesus, como Pedro, numa discussão? Que coração vaidoso é esse, que um dia vai ter uma cova no cemitério
e uma lápide escrita certamente assim: aqui jaz quem tudo sabia, mas nada fez. Que lado do coração é esse? Que há 2000 anos Jesus nos chama a atenção. Mas outras partes da semente caíram no solo pedregoso. E de pronto nós imaginamos um solo cheio de pedras, cheio de rochas. Rochas grandes, como se sementes aos montes ficassem ali depositadas em cima das pedras. Não, não era assim. O solo árido daquela região guardava a baixa profundidade as pedras, porque era um deserto pedregoso. A camada de terra era muito superficial, de modo que as sementes ali depositadas, como diz a parábola, ganham raiz rapidamente e crescem rapidamente. Por quê? Porque as pedras mantêm o aquecimento do solo mais elevado do que o resto. E uma semente depositada num solo mais aquecido nasce mais rápido. Ela brota mais rápido. O problema é que não tem profundidade. Encontrará ali, logo abaixo, as pedras. As raízes, ao ganharem o solo, morrem, porque não encontram a água, o alimento. E que parte do nosso coração é assim? Que parte do nosso coração que recebe a semente e nós imediatamente ficamos ativos, altivos, felizes. Chegamos em casa e diz assim: nossa, agora eu sei como seguir na minha vida. Era tudo que eu precisava ouvir, agora eu serei diferente. Farei isto, farei aquilo. Traço planos outros para a minha existência, para as minhas escolhas, deliberações serem diferentes que me levaram à dor e ao sofrimento. Agora levarem à felicidade, à alegria, ou ao menos ao acerto. Mas encontra as rochas da impaciência, da intolerância, porque tudo tem o seu tempo. Tudo há o seu tempo para acontecer. Uma vez a semente depositada, é preciso paciência. Paciência para que ela ganhe profundidade. Paciência para que ela brote, germine, ramifique. É preciso paciência. É preciso serenidade e esperar para dar o segundo passo. Mas não, a gente é rapidinho, né? A gente gosta de sair fazendo projetos outros, que não tem nenhuma estrutura, que não tem nada fortificado na base, a não ser o nosso simples desejo. Cuidado, nós podemos estar lançando pérolas aos porcos, aos nossos porcos, que ainda se alimentam daqueles alimentos, tipo lavagem. É preciso paciência, sobretudo conosco. Toda a caridade exterior começa com a caridade interior. Ninguém tem compaixão pelo outro se não tem por si mesmo. Ninguém pode estender o braço ao outro de modo eficaz se não soube estender os braços a si mesmo. Aquele que muito se pune é aquele que não tem a sua palavra ouvida, por mais que tenha razão e certeza, e a verdade na ponta da língua. É preciso construir dentro. É preciso afastar estas rochas para que a semente germine. Mas também houveram outras sementes que caíram ao lado daquilo que estava prestes a brotar. Os cardos, os espinheiros, certamente das plantações anteriores. Porque a parábola não diz que alguém veio e jogou ali semente de espinheiros. Não. Foram os espinheiros da outra plantação anterior, do inverno anterior, que não foram colhidos, que foram secados, ficaram secos no verão, mas que estão ali no solo, esperando o momento propício para despertar. E aí então, o trigo começa a ganhar força, ele germina, passa a ganhar altitude sobre ele mesmo, mas ao lado,
os espinheiros. E é curioso ele ter falado espinheiro. Ele poderia ter falado do joio, como ele irá falar na próxima parábola. Ele poderia ter citado tantas outras ervas daninhas que tinham na época. Não, ele falou do espinho. Por que do espinho? O espinho é uma folha, é uma modificação da folha para duas coisas. A primeira, para não perder água de dentro de si mesmo. Uma proteção. E o segundo, uma proteção exterior, para ferir aquele que se aproxima. Que parte do nosso coração que gosta de ferir quem se aproxima? Você não é espírita? Está assim, pensando isto da vida? Espírita tem que aprender a sofrer. Tem que bem sofrer. E você está aí depressiva, levanta da cama. Abra a janela. Olha a luz do sol. E não tem um mínimo de caridade para com a dor alheia. Porque geralmente quando a gente muito sabe, a gente muito se cobra e a dor é sempre maior. Porque nós nos envergonhamos de nós mesmos. E é preciso muita serenidade nessa hora, para que a gente não enverede caminhos tortuosos que nos levarão à depressão e, quiçá, ao suicídio. Quantos espíritas se suicidaram até hoje? Muitos. Que parte de nós que gosta de espinhar? Mas lembra? Eu havia dito, para espinhar o outro é preciso espinhar a si mesmo. Portanto, quando a gente é espinhado por alguém, saibamos, quem mais sofre é quem espinha. É o seu coração sangrando que espinha, assim como o nosso, ao espinhar é porque está sangrando. Então são feridas abertas conversando com feridas abertas. É claro que os espinhos vão sufocar, porque a gente perde a força. Nós passamos a olhar somente para o erro, a nos cobrar a culpa. A tal da culpa. A tal da culpa é tão difícil de ser diluída, que nas obras mediúnicas nós vemos dezenas de encarnações para diluir uma única ação que gerou um conflito de culpa. Dezenas de encarnações. E a gente se sente culpado. Quantas culpas nós carregamos e que nos sufocam? Mas não nos perguntamos o óbvio. Se Jesus nos confia, por exemplo, o Espiritismo, que nos fala da imortalidade, que nos fala do porquê da pandemia, do sofrimento coletivo, por que da culpa? Será que Ele confia em nós desconfiando? Desculpa a brincadeira, isto é coisa de esposa para com o marido e de marido para com a esposa, não é de Jesus para conosco. Se Ele confia a semente é porque Ele confia. Já dizia a filosofia antiga, pré-socrática, aquela potencialidade que torna-se ação. Ele nos confia como potencialidade de anjos que um dia seremos. O problema é que ainda não somos, mas seremos. Ele confia. Então, que parte é essa do nosso coração que recebe as sementes? Nesta quarta parte, e capaz de produzir tanto, que irá suprir a necessidade dos 3 outros terrenos. A 30, a 60, a 100. A 100 vezes por cada semente. Não há nenhuma narrativa que descreva uma semente produzir 100 vezes. A não ser no livro Gênesis, Isaac, que produziu 100 vezes. Gênesis capítulo 26. A descendência. Tudo aquilo que descende de nós a partir da nossa plantação irá se multiplicar muito. Para o erro ou para o acerto. Se uma semente de trigo boa
pode dar de 4, 8, no máximo 10 em uma espiga, por que Jesus está exagerando assim? O que Ele está querendo dizer para nós, nesta parte ínfima do nosso peito? Olha, vai produzir a 100 se você quiser. Sabe aquele momento da vida onde você foi acometido por uma profunda dor? E aí você se olha sem chão, você olha para as pessoas ao teu lado e ninguém quer te dar o ouvido, e de repente toca o teu telefone, a tua campainha, e a pessoa diz assim: meu Deus, eu atrasei a conta de luz, e entra no completo desespero. Você olha para a tua vida e diz: meu Deus, eu estou sem chão. E ela preocupada com a conta de luz que atrasou. E aí você dá o teu ouvido, o teu coração para aquela pessoa falar, para aquela criatura expor a necessidade dela. Está multiplicando em 100 vezes. É a mão de Jesus no nosso peito nessa hora tocando, porque não é a nossa necessidade, é a necessidade da outra pessoa. É cada coração que vai produzir, não é o nosso. Não podemos medir a colheita do outro conforme a nossa. Não podemos. É assim que nós vemos, por exemplo, um expositor espírita falar coisas brilhantes na tribuna, mas não é ele, são os espíritos à sua volta, dizendo assim: olha, toca nesse assunto, tem um coração necessitado, olha, fala daquilo, tem outro coração lá perdido, olha, fala disso. Nós precisamos trazer esse recado. Não é a boca que fala, é o plantio do mundo espiritual crescendo aqui. É assim que nós nos tornamos caridosos, a tal ponto de não nos reconhecermos, a passarmos a divisar a diferença apenas da beneficência para a verdadeira caridade, que é dar aquilo que o outro não espera. É assim que nós passamos a produzir, e muito. Tenho certeza que os amigos entenderam o recado. Tenho certeza que os amigos perceberam que na vida o que mais foi ponderável e capaz de alterar o rumo foram quando o coração produziu a 30, a 60 ou a 100. É quando retiramos força, quando não tínhamos. Mas o ápice da parábola não é o plantio, porque Jesus é um pedagogo, ele aclimatou-se para nos educar. Então é óbvio que nós aprendemos com ele aquilo que é dito, mas também por aquilo que não é dito. O silêncio é ensurdecedor, nós sabemos disto. Portanto, aquilo que Jesus não disse também é educativo. A preparação do terreno, os preparativos do terreno para a semeadura se dava depois da primeira chuva. A primeira chuva de inverno, no início de novembro, meados do início de dezembro, a grande chuva. Aí então o agricultor ia lá e passava o arado rapidamente. O arado daquela época era uma trave, ficava pendurada no pescoço de um boi, e que tinha apenas um dente, de madeira, pequeno. Então nós imaginemos esse peso cravejando o solo pedregoso. A profundidade era muito rasa, não remexia muito o solo. Ele feria o solo, claro, mas muito pouco. Desta maneira vinha o semeador e jogava a semente. Mas depois, o arado vinha e passava tantas outras vezes no terreno com a semente depositada, buscando o arado enterrar a semente, equivalendo a dizer: não busque delimitar no teu peito tal ou qual terreno. Sabe por quê? O arado de Jesus vai passar tantas vezes, ferindo o teu peito, para misturar a terra, para trazer terra boa no lugar da terra ruim, e pegar a terra ruim e colocar na companhia de terra boa, transubstanciando o próprio terreno. Só se aprende vendo, só se aprende analisando, só se aprende refletindo naquilo que se conhece.
aproximando o erro do acerto. Sabe aquele momento que está doendo? Que está difícil? É o arado. É o arado enterrando a semente que você não quis enterrar. Sabe esta pandemia chata? É o gigantesco arado da providência divina semeando o solo do planeta para o mundo de regeneração. Se em cada um de nós há esse montante de semente, cada um de nós é uma semente que vai dar fruto. Cada um de nós foi semeado, mas cada um de nós é semeador. Como disse Paulo em carta aos Coríntios, sou um eterno devedor a grego e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, como um grande elo de uma corrente. Nós somos eternos devedores aos espíritos superiores que nos educam, devedores de responsabilidade e devedores de gratidão, porque nunca seremos gratos o suficiente, mas seremos eternos devedores também àqueles que vêm atrás de nós, de responsabilidade e de gratidão também. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis pelo acerto deles, mas também seremos eternamente gratos, porque quando eles acertam, é o nosso coração que se alegra. Somos semeadores. E ao retornarmos agora para 2021, que tipo de semente nós estamos semeando? Nesta grande ceifa que vai acontecer daqui a pouco, que semente nos cabe a semeadura? Porque se a árvore for cortada, como acontecerá na próxima parábola contada por Jesus, do trigo e do joio, poderemos ser cortados, poderemos ser jogados fora, para dores ainda maiores. Mas se a plantação for boa, certamente o divino cultivador vai advogar a nossa causa para Deus, produzindo 30, 60 e 100. Eu encerro a nossa reflexão agora em 2021, citando o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. O próprio Cristo que vai dizer essa mensagem em 1861 para Allan Kardec. Obreiros, traçai o vosso sulco. Olha o sulco da plantação. Traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Não desista. Não desista. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, ao trigo. Mas as vossas almas, porém, não estão esquecidas, porque eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Sabe o pensamento que te atravessa na prece? É o jardineiro divino, é o semeador. Feliz semeador para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. A gente agradece, Fábio, as palavras que tanto nos confortam. A gente fica até sem palavras, né, depois de tanta coisa que foi dita. Então, eu acho que é isso mesmo. Vamos ficar no silêncio, vamos pensar sobre tudo isso, sobre essa semeadura e esses terrenos todos nos nossos corações. Então eu convido mais uma vez a todos
E antes disso, só vou dizer que vamos continuar com o passe coletivo, tá? Assim que terminar a oração, vocês mantenham-se sentados, que os passistas vão se posicionar para os passes. Então vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos mais uma vez. E agradecer por essa noite, por essas palavras, que elas possam entrar definitivamente no terreno dos nossos corações, essas sementes do nosso Divino Mestre, que elas possam encontrar a terra fofa, a terra produtiva, que elas possam germinar, que nós possamos também semear nos corações aflitos que conhecemos, dentro dos nossos lares, os nossos amigos, os nossos familiares, que nós espíritas também possamos levar essa semente, que ela possa encontrar também um terreno, que se não for germinado agora, vai germinar mais para frente. Uma semente nunca se perde. Então, que nós possamos guardar as lições ouvidas aqui hoje, que nós possamos levar essas energias tão maravilhosas para os nossos lares, para os nossos familiares. Agradecemos então essa doutrina que nos sustenta, que nos impulsiona para frente, que nos faz acreditar que dia a dia após dia nós podemos ser melhores. Vamos agradecer a Jesus por esses ensinamentos que nos mantêm de pé diante de tantas coisas ruins que acontecem no mundo, que nos dão esperança para continuar seguindo na jornada. Vamos agradecer a oportunidade dessa encarnação. E, acima de tudo, vamos agradecer a Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa terra e de tantas outras, que continua lá, aqui, em todos os lugares, fazendo sempre o melhor para todos nós. Pode não ser no nosso tempo, mas no tempo dele, que é o certo. Que assim seja.